Olá, irmãos, saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Jorge Vinícius, cujo nome é O Equilíbrio entre o Trabalho e o Descanso. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, como digo todos os dias, vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão Jorge Vinícius. O que eu faço então? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Quero pedir, como peço todos os dias, e aliás, hoje são 215 dias que eu peço nesse ano, que você compartilhe este texto, este nosso devocional. E por que compartilhar? Porque é a palavra de Deus. Não tem nada de especial aqui, exceto a palavra de Deus. Eu não sou uma excelente oradora, eu não sou pastora, eu não fiz teologia, enfim, eu sou uma pessoa como vocês que amam a palavra de Deus. Então que vocês possam realmente compartilhar para que pessoas que também amam a Jesus possam ser edificadas e aquelas que não conhecem ainda Jesus como nós conhecemos, que elas possam se interessar por ele e quem sabe entregar a vida todinha, para que o nosso Senhor possa salvá-lo. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre o que temos para aprender? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que Tu nos ensines o equilíbrio entre trabalho e descanso. Muitos de nós acham que o trabalho é tudo, e é importante que a gente entenda que é necessário que exista um equilíbrio, que nós possamos compreender ou aprender isso hoje. Amém. Bom, irmãos, então leremos hoje Gênesis 2, de 1 a 3. Poucos versículos, né? Mas são versículos que vão mostrar pra gente que Deus concluiu a criação e descansou. E ele estabeleceu um modelo de equilíbrio entre trabalho, descanso, né? Trabalho e pausa. E essa descansada que Deus deu não foi por cansaço, obviamente, mas para ensinar a gente a importância de parar, contemplar, santificar o tempo. O texto vai mostrar para a gente que tanto o trabalho quanto o descanso são parte de ordens divinas e são necessárias para uma vida plena, completa. Qual é a mensagem principal? Ora, que a gente, quando Deus acabou o céu e a terra, ele indica a perfeição, que estava tudo completo, a obra divina estava maravilhosa. Não ficou nada por fazer, nada inacabado. Então era a conclusão da criação. Bom, esse descanso significa o quê? Parar, cessar. Deus descansou como uma expressão de satisfação para dar exemplo para a gente, né? Então, esse que é o descanso de Deus. E obviamente, quando ele descansou, o sétimo dia foi abençoado e separado como um dia especial, mostrando que o descanso é sagrado e parte da vida espiritual. Então nós temos que santificar esse tempo. Temos que ter equilíbrio entre trabalho e descanso. Por quê? O ser humano é chamado a prolongar a obra criadora por meio do quê? Do trabalho, mas sem idolatrá-lo. Tem gente que acha que trabalho é tudo e trabalho é só um propósito. Outra coisa, o descanso não é opcional, é parte da lei natural de Deus e da ordem divina. Ele protege a saúde física e a saúde espiritual, né? Toda mental, espiritual, enfim, o descanso faz isso por nós. Então ele é uma necessidade, não é de escolher, a gente precisa descansar. Outra coisa é que o descanso é a oportunidade de reconhecer Deus como Criador e renovar a comunhão com Ele. Então é um tempo que a gente dedica a Deus quando descansa. Bem, trabalhar 6 dias e descansar 1 é um padrão que ensina a gente disciplina, gratidão e confiança em Deus. É um modelo para a vida.
Então não importa se você descansa no sábado, no domingo ou na segunda, não importa. O importante é que você trabalhe aí os 6 dias e descanse um. Quais são as lições práticas para hoje? Primeiro, a gente tem que usar o tempo livre não apenas para o lazer, mas também para oração, para a família, para reflexão. Nós temos que santificar esse descanso. Outra coisa, a gente tem que evitar excesso de trabalho, porque quando a gente superestima as próprias forças, a gente leva ao desgaste físico e espiritual. Outra coisa, a gente tem que valorizar o ciclo semanal, né? O ritmo de 6 dias de trabalho e um de descanso é escrito na natureza humana e continua válido. Pausar é reconhecer que a gente não é sustentado apenas pelo esforço humano, mas pela providência divina. Então, descansar também é um ato de confiança. Então, mais ou menos, vou fazer aqui uma comparação do trabalho versus o descanso. Então, eu vou falar do aspecto, trabalho e do descanso. O aspecto, qual é a finalidade? Prolongar a obra criadora. O trabalho serve para prolongar a obra criadora. E o descanso para quê? Para reconhecer Deus como criador dessa obra. Bom, qual é o outro aspecto? A natureza. E o que o trabalho faz? Atividade, esforço e produção. E o descanso é uma pausa para contemplação e gratidão. Outro aspecto é o risco. A gente trabalha e pode ser que a gente seja levado à idolatria do sucesso, ao desgaste. E o que o descanso faz? Faz com que a gente ignore esse esforço supernatural e passe a olhar para as coisas de Deus. Qual que é o aspecto do benefício? Que nós vamos ser desenvolvidos no trabalho, de forma humana, de forma social. E qual é o aspecto do descanso? Que nós vamos ter uma renovação espiritual e física. Moral da história. Em Gênesis 2, de 1 a 3, nós vamos aprender que o equilíbrio entre trabalho e descanso é parte da ordem divina e essencial para a vida humana. Trabalhar sem descanso leva ao desgaste. Descansar sem propósito leva à estagnação. Então, o verdadeiro equilíbrio é trabalhar com sentido e descansar em Deus. Amém? Então, agora, vamos ler aqui Gênesis 2. Peraí. Gênesis 2, de 1 a 3. E diz assim, assim, né, Deus terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Amém? Bom, então, equilíbrio entre o trabalho e o descanso. A gente lê lá nos Salmos que Deus não dorme, ele está sempre ligado, ele está sempre de plantão. Então, antes que Adão e Eva tivessem pecado, né? O trabalho não era cansativo, eles não ficavam exaustos. Longe disso. O cansaço pelo trabalho é resultado do pecado. Então a gente sofre, cansa, fica aí mega cansado, exausto por causa do pecado. Então, por que motivo Deus teria descansado? Será que ele estava cansado? Não. Ele descansou para que nos desse o exemplo. Por quê? Se quando ele fez Adão e Eva, eles não se cansavam, por que Deus descansou, né? E Deus trabalha e diz que seu trabalho é muito bom. Mas o descanso, ele diz que é bendito e é santo. Isso é importante. Ele trabalhou 6 dias e criou uma bênção chamada descanso. Então, o descanso não existe como uma função de mais trabalho. Nada disso. A gente não descansa para poder trabalhar ainda mais. Tipo, vou descansar porque segunda-feira começa de novo aí. Não, nada disso. A gente descansa porque a gente já trabalhou, é o inverso. A recompensa do trabalho é a satisfação de olhar para tudo e desfrutar do que você se esforçou. Fala, nossa, olha, trabalhei essa semana, foi uma semana abençoada, olha que coisa maravilhosa, né? Então, antes que o trabalho fosse pesado, aquele que não cansa, que é Deus, nos ensinou que existe um equilíbrio
saudável entre trabalho e descanso. Trabalho é necessário, descanso é recompensa. Há mais trabalho que descanso, e esse deve ser aproveitado com quem se ama, fazendo o que a gente gosta, assim, cientes de que tanto o trabalho e o descanso são dons de Deus, são presentes de Deus, e são exemplos do que Ele mesmo nos deu. Então, quem nos deu o exemplo que temos que trabalhar e descansar foi Deus. Então, nós temos que obedecer. Não podemos trabalhar incansavelmente e nem descansar para sempre, né? Aí a sua vida para. Bem, o nosso manancial termina assim, ó. O descanso não existe em função do trabalho. Nós descansamos para poder trabalhar. Nós não descansamos. O descanso não existe em função do trabalho. A gente não descansa para poder trabalhar mais. Nada disso. A gente descansa porque a gente já trabalhou. E a gente inverte isso aí, né? Bom, então agora eu vou terminar. Vou deixar aqui meu abraço diário de urso. Ó. Lembrando que para nós que sabemos que existe e é importante, fundamental o equilíbrio entre trabalho e descanso, para nós o abraço dá super certo. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Termino com a frase de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.